As contas do setor público fechou o mês de março com déficit de 11 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central. Veja aqui no telão alguns números divulgados pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. A gente vai colocar aqui no telão. A gente tem aí contas públicas de março. O governo federal arrecadou 1,9 bilhões e também aqui o Banco Central 35 bilhões. Porém, os gastos com a Previdência somaram um valor negativo de 13 bilhões. Então, se você tirar esses dois valores aqui, que vai dar por volta de 2 bilhões, a gente tem aí um rombo na Previdência Social de 11 bilhões de reais. A gente está retomando esse gráfico aqui, a gente vai mostrar para vocês por que a gente retomou esse gráfico aqui, que o Heródoto mostrou ontem, porque a gente vai agora passar para um outro dado divulgado aqui pelo governo. Esse dado já foi divulgado hoje, que é a dívida do setor público. Aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida do setor público é tudo aquilo que o governo deve. O governo ele precisa pagar essa conta. Então, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado com instituições financeiras, com bancos internacionais, bancos nacionais e também com a própria sociedade. Ele pega esse dinheiro para pagar a dívida pública. E aí a gente tem a dívida pública batendo na casa, a dívida líquida batendo na casa dos 3 trilhões. Por que ela é líquida? Porque aí o governo abate o que ele tem de ativos, como, por exemplo, as reservas internacionais. Ele é abatido esse valor e aí a gente tem uma dívida pública líquida de 3,020 trilhões de reais, que representa 47,8% do PIB. Se a gente não abater esses gastos, esses ativos do governo e só mantiver os gastos da dívida bruta, a gente tem aqui 4,5 trilhões, que representa um incrível número de 71% do PIB brasileiro. Para repercutir esses números e também sobre a Previdência, eu vou ali conversar com o nosso entrevistado, Miguel Daudi. Tudo bem, Miguel? Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos sentar aqui. Primeiro, vamos falar sobre essa situação da dívida. 70%, 47% da dívida líquida, 70% da dívida bruta em relação ao PIB. Esses números, eles espantam? Muito. A princípio, quando nós comparamos esses números com outros países, por exemplo, Japão, Estados Unidos, alguns países da Europa, têm esses números bem maiores que o nosso. Né? Por que o nosso assusta? Porque o custo da dívida é muito alto. O Japão tem uma dívida em relação ao PIB de 270%, mas só que ele paga de juros 0,9%. Os Estados Unidos tem 100%, só que ele paga de juros 1,7%. O Brasil tem 70%, mas paga de juros a taxa implícita beirando a casa aí dos 17%. Então, a dívida em si, esse número não assusta, o que assusta é o custo da dívida. Essa dívida bruta, né, o custo dessa rolagem, ele está chegando na casa de 600 bilhões por ano. Nós estamos falando de uma reforma da Previdência, que o governo quer economizar 500 bilhões em 10 anos. Um ano do custo da dívida é muito maior do que os 10 anos que o governo quer economizar. Então, aí falta uma estratégia do governo em relação ao combate realmente aos nossos gastos. Aproveitando esses dados divulgados hoje pelo governo federal, a gente também tem alguns outros gráficos que o Miguel trouxe para a gente aqui para mostrar justamente esse rombo da Previdência que a gente mencionava, que você também colocou. Se a gente puder colocar aí na tela enquanto a gente repercute aqui com o Miguel, vamos poder colocar aí na tela esses dados? Aí a gente pode também caminhar até o telão. Enquanto isso, o pessoal de casa vai ver aí, a gente caminha até aqui para mostrar, para você poder explicar para quem está em casa o que está acontecendo com esses gráficos, o que são esses gráficos. A gente tem 3 linhas aqui, bem claro para o pessoal de casa ver, uma vermelha, uma azul e uma verde. Vamos lá, esse gráfico ele é relacionado ao quê? A Previdência Urbana, tudo que o governo arrecadou com a Previdência Urbana entre os anos de 2003 a 2016. Pedro, se você me permitir, eu gostaria de explicar um pouquinho onde está este contexto. A Constituição,
ela tem um capítulo que é denominado Seguridade Social. A Seguridade Social, ela tem 3 pilares. Tem o regime geral de previdência, ou seja, aquele benefício que tem uma contribuição, né, que as pessoas pagam, que é este caso aqui. Aí tem a questão da saúde e depois tem os benefícios assistenciais, onde estão lá o desemprego, Bolsa Família, enfim. Então, a Seguridade Social, ela tem um conjunto e, para isso, ela tem uma arrecadação. Então, vamos analisar a Seguridade Urbana, que é o regime geral de previdência. Então, essa linha vermelha, ela mostra, né, o déficit ou superávit. A evolução do déficit da Previdência, mas com momentos superávit, de superávit. Né? A gente tem uma conta de 2003 a 2016, a gente vê que de 2003, no começo aqui da tela, até 2008, ela vinha registrando consecutivamente déficits, e aí a partir de 2009 começou a dar lucro, superávit. Então, porque se arrecadava mais do que pagava. Como a gente pode colocar no exemplo, a linha verde é onde se arrecadava. E a azul, o que... Perdão, a linha azul é onde se arrecadava. Exato. E a linha verde era o que se pagava. Exatamente. Aí, em 2009... Houve uma inflexão. Houve uma inflexão, a Previdência começou a ter superávit, então... Passou a arrecadar mais do que pagava. Esses montantes, perfeito? Aí, uma pergunta que sobra aqui. O que o governo fez com esses montantes? E eram montantes que evoluíram bem. 1,6, 8, 20, 24, 2 vezes 24, depois 25. E, de repente, caiu para 5. Aqui teve uma inflexão negativa. Ou seja, nós passamos a pagar mais e arrecadar menos em 2015. O que aconteceu para haver essa inversão? 3 fatores. Primeiro deles, o governo Temer disse que ia reformar a Previdência. Lá em 2015. Aí as pessoas disseram o seguinte, bom, se vão reformar a Previdência, eu vou me aposentar. E aumentou em 30 bilhões o rombo, só as pessoas buscando aposentadoria. Segundo, o desemprego. Nós falamos aqui do desemprego, 14 milhões. Né? O desemprego subiu muito rapidamente, de um ano para o outro ele dobrou, as pessoas deixaram de contribuir. Então, essa linha da arrecadação, ela caiu. Aqui não está colocado o setor público e nem os beneficiários do rural. Nós vamos chegar lá. É só o setor privado. Só o setor privado. Então, muito bem. Por isso que essa discussão... A gente tem um outro telão para mostrar, mas antes, só para finalizar aqui, outra coisa... a gente tem 2009 a 2015, a Previdência Urbana do setor privado teve lucro. Isso excluído o pagamento da Previdência para o setor rural e também para o setor público. E aí a gente vai mostrar agora o outro telão. Outra coisa aqui foi a queda da arrecadação. A queda da arrecadação por conta da crise. Naquela medida que o governo engessou a economia, ele aumentou de 20 para 30 DRU. Né? Então, parte da arrecadação ela é retirada do sistema. Então, isso fez com que rapidamente o rombo aumentasse. E ele continua aumentando, a gente vai mostrar agora na outra tela, que a gente tem aqui o gráfico. Esse aqui é da Previdência Rural. A gente tem a arrecadação em azul, que se mantinha de forma estável e, de repente, aqui também, em certo ponto, se mantinha estável, o pagamento, de repente, começou a crescer de forma muito rápida. E o rombo chegou a 103 aqui. Isso em bilhões de reais, só para trabalhador rural. Vamos entender isso aqui. A aposentadoria rural, quando ela foi concedida, ela não foi concedida como previdenciária, ela foi concedida como um benefício. Olha, eu vou te dar um benefício, você vem aí, você trabalhou no setor rural, vou te dar um benefício. Não tinha contrapartida da contribuição. Essa contribuição é o Fundo Rural, né, que não tem nada a ver com um sistema previdenciário de capitalização. Olhando esses dois gráficos... Agora, uma coisa importante, se nós pegarmos de 2003 até 2010, o que nós percebemos até 2016? Que o governo do presidente Lula e da Dilma, o governo do PT, usou esse sistema como distribuição de renda. Então, começou a dar. Então, você percebe o seguinte, que o rombo, ele aumentou barbaramente e a arrecadação permaneceu estável.
Então, e isso aqui estava no conjunto da assistência social. Então, o que se deve discutir não é que não queremos a reforma da Previdência. Nós precisamos discutir, né, o correto, dar a César o que é de César. E aqui não está o rombo de 80 bilhões da aposentadoria dos funcionários públicos. A Previdência, a reforma da Previdência, que em discussão na Câmara, não vai consertar isso aqui. Não vai consertar de forma alguma. Porque se desse para a gente voltar ao outro gráfico, nós vamos perceber o seguinte, que o rombo, quando se começou a falar em reforma de Previdência, ele tinha uma característica. Agora esse rombo aumentou. O governo, o Tesouro Nacional, divulgou há pouco que o rombo da Previdência, do conjunto da Seguridade Social, está chegando a 250 bilhões. Agora, eu volto a dizer, é 50% do que nós pagamos de juros por ano para o sistema financeiro, que é para meia dúzia de bancos. Né? A gente não consegue contar no dedo os grandes bancos. Não sei se o telespectador consegue. Né? A gente conta 1, 2 ou 3 e depois acabou. Agora, então, o Temer, quando ele foi fazer a reforma, qual foi o grande erro que ele cometeu? Que eu gostaria que ele soubesse disso. Foi quando ele engessou a economia. Ele disse o seguinte, eu não vou gastar mais que a inflação no ano seguinte. A hora que ele fez isso, ele simplesmente se colocou dentro de uma armadura que ele não tem saída. Então, o que está acontecendo? O desemprego aumentando, a arrecadação caindo, as despesas obrigatórias, elas atingem 92% do orçamento, as discricionárias, que são aquela que ele pode manusear, com esse outro ajuste que ele fez, já comeu 50%, então nós temos 58 bilhões. Quer dizer, caindo a arrecadação, vai chegar uma hora que ele só vai ter duas alternativas. Uma é aumentar imposto e a outra é tirar essa arapuca que ele se meteu. E agora esse desespero de reformar a Previdência, cada vez que ele faz isso, mais gera o corporativismo, né, que o Couto falou, o cooperativismo, e aí a gente não consegue entrar num ritmo de crescimento. Então nós temos que mudar um pouco essa visão, ser mais corajosos, né, e imputar a responsabilidade de custo para quem tem que pagar, que é exatamente o sistema financeiro. Tá certo, Miguel. Muito obrigado pela sua participação. Pelo que a gente já percebeu, o governo vai aumentar impostos. Muito obrigado, uma boa noite para você. Infelizmente. E aí, quanto mais aumenta nessa situação, mais a arrecadação cai e mais o rombo aumenta. Olha, nós precisamos de pessoas competentes, inteligentes, que consigam conciliar política, economia e a realidade econômica. Caso contrário, vai ser muito difícil nós sobrevivermos a esse cenário. Tá certo, obrigado. Obrigado.